Olá, pessoal! De volta para darmos sequência ao assunto conjunções. Vimos no vídeo anterior as conjunções coordenativas. Hoje nós vamos ver as conjunções subordinativas. Sabemos que é um dos assuntos mais cobrados, então tenham muita atenção, muita leitura, muita prática de questões, porque esse é o caminho. Não tem mágica, né? Estudo, estudo, estudo. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre as conjunções subordinativas. Bora lá! Vamos lá, conjunções subordinativas. Subordinativas estão num processo de subordinação. Eu tenho duas orações onde uma depende da outra para ter seu sentido completo. Senão você fica sem entender. Por exemplo, eu digo assim, sabia que ele estudava muito. Se eu paro aí, ó, sabia. Faltou, né? Faltou informação. Então, é o tipo de oração que depende de um complemento. E quando vem em forma de oração, ou seja, contendo verbo, eu tenho um processo, no período composto, um processo de subordinação. Então, vamos lá. As conjunções subordinativas têm aqui 9, né? 9 tipos de conjunções subordinativas. As 8 primeiras que estão aqui, até as temporais, elas são conjunções subordinativas adverbiais, ou seja, fazem o papel do advérbio. E a última que está aqui, ó, as conjunções integrantes, elas exercem a função dos substantivos, ou seja, ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto, certo? Então, nós vamos ver mais adiante. Vamos começar, então? Bom, então vamos lá. A primeira delas, causais. São aquelas que indicam causa. As principais estão aqui. Por quê, que, pois, como, por quanto, visto que, visto como, já que, uma vez que, desde que, são as principais. Meu conselho é, tenham pelo menos aí, como carta na manga, 2 ou 3 que vocês possam substituir em caso de dúvida. Ah, então vou decorar tudo? Claro que não, mas pelo menos 2 ou 3. Vamos na prática ver isso. Olha só. O tambor soa porque é oco. Beleza. Vamos aqui achar primeiro os verbos. Soa e é. Achei os verbos. O que eu tenho que fazer? Separar as orações. O tambor soa. Ih, cortei mal, hein? O tambor soa. Minha primeira oração. Então, está aqui, minha primeira oração. Porque é oco é a minha segunda oração. A oração que tem a conjunção, o conectivo, que está aqui, né? No caso, porque, é a oração subordinada, já sabemos também. Então, ó, minha oração principal é essa aqui. O tambor soa. A minha oração subordinada é esta aqui, né? Porque é oco. E aí eu vou fazer a análise. Qual a relação semântica de sentido entre elas? Ah, porque é oco é a causa, é o motivo do tambor soar. Ah, então agora eu sei. Essa oração é a subordinada adverbial causal, tá? Chamamos ela de subordinada adverbial causal, porque é a causa, o motivo disso aqui, ó, acontecer, tá? Gente, eu costumo dizer o seguinte para os alunos: para toda causa tem uma consequência e vice-versa. Então, é queijo com goiabada. Sempre que você achar uma causa, a outra oração é o resultado, é a consequência. Sempre que você achar uma consecutiva, a outra oração, a oração principal, contém a ideia da causa, do motivo. Então, sempre, tá? Lembrando que a subordinada, como é que eu vou saber se ela é a principal ou se ela é a subordinada causal ou a subordinada consecutiva? Subordinada é a que contém o conectivo à conjunção. E aí vocês não vão errar, correto? Ah, fiquei na dúvida. Ah, por quê? Porque eu não lembro se é a causa, consequência, eu não lembro. Ah, tá, mas eu lembro pois eu lembro, pois é causa. Troca, vai lá. O tambor soa, pois é oco. Ah, faz sentido. Faz sentido? É a mesma ideia. Valor semântico é o mesmo de causa. Então, são conjunções causais. Por isso que eu digo, a gente tem que saber pelo menos 2 ou 3 para saber substituir. Olha outro exemplo. Como estivesse de luto, não nos recebeu. Achem os verbos estivesse, recebeu, separem as orações. E aí eu vou lá, ó, oração que não tem a conjunção,
é a minha oração principal. Então, repararam que aqui a principal, ela veio posposta, ela veio depois. A subordinada veio primeiro, olha aqui. Aqui tem a conjunção, olha a conjunção aqui, ó. Como, tá? Então, a subordinada está aqui. Bom, ó, como estivesse de luto, estar de luto foi a causa, foi o motivo para não nos receber. Então, ela é uma causal. Ai, como estivesse de luto, fiquei na dúvida desse como. Ah, coloca um porquê. Porque estivesse de luto, não nos recebeu. Isso é uma forma mais clássica, tá? Esse estivesse. Ah, lê como estava. Troca o tempo verbal se você ficar, né, achando estranho. Não é o meu cotidiano, não é assim que eu falo. Tudo bem. Troca o tempo verbal, coloca um estava. Como estava de luto, não nos recebeu. Ah, agora eu entendi. Então, vai lá, ó. Porque estava de luto, não nos recebeu. Ah, eu posso trocar pelo porquê. Eu acho que o porquê é a carta na manga para sempre trocar. Vamos mais uma aqui, ó. Desde que é impossível, não insistirei. Vamos achar os verbos. Insistirei. Separa, tem vírgula é lá, né, professora? Eu já aprendi isso. Que maravilha. Então, agora eu vejo onde está o meu conectivo, a minha locução, né? Conjuntiva, a locução conjuntiva está aqui, ó. Desde que. Então, não insistirei a minha oração principal. Minha oração subordinada está aqui, ó. Não, desde que é impossível. Não insistirei a principal. Então, olha, desde que é impossível, visto que é impossível, porque é impossível, não insistirei. Então, a causa, o motivo para eu não insistir está aqui, ó, ser impossível. Perceberam? Então, sempre procurem entender, antes de tudo, a relação entre as duas, procurem entender e sempre substituindo. Correto? Eu gravei lá o porquê e o pois. Troca pelo porquê e o pois. Ah, eu gravei o porquê e o já que. Troca pelo porquê e o já que e lê. Tá? Já que é impossível, não insistirei. Ah, é causa mesmo. Certo? Vamos a mais uma aqui. Vamos lá, gente. Comparativas. Estabelece uma relação de comparação. Quais são as principais? Como, tal qual, assim como, tal como, tanto como, tanto como, tão como, mais que, menos do que. Essas que estão aqui. Deixa eu só chamar a atenção para que nem. Risquei ali, deixa eu só apagar. Ó, que nem e feito. Não são conjunções comparativas. Atenção. São formas populares, coloquiais, né, da língua falada, de você fazer comparação. E por que está aí, então, professora? Por que você colocou se não são conjunções? Porque eu já vi questão de concurso cair o que nem, cair o feito e perguntar o valor semântico. Então, gente, apareça lá a palavra que for. Essa palavra veio ligando orações? Veio. Ah, veio ligando orações, estabelecendo que sentido ali entre elas? Ah, está comparando uma a outra. Está comparando? Você vai marcar que a palavra tem um valor semântico comparativo, independente da palavra que estiver, certo? Professora, transforma isso aí numa forma culta. Aqui, ó. Como? Que realmente é uma conjunção comparativa, né? Do mesmo modo que é uma locução aqui conjuntiva com ideia comparativa. Então, é isso, certo, gente? Na redação eu não posso colocar um que nem, um feito, vou perder ponto. Mas, questão de concursos tem sempre as pegadinhas, então vocês não vão caírem nessa aí. Vamos ver aqui na prática algumas. Ele era arrastado pela vida como uma folha pelo vento. Gente, vamos lá. Vamos separar aqui. Ele era arrastado pela vida, minha oração principal. Aqui tem a conjunção, eu já sei que é a subordinada. E aí eu vou fazer a análise, ó, como uma folha pelo vento. E, professora, aqui não tem verbo. Tem, ele só não está escrito, explícito. Ele está oculto, elíptico. É uma elipse verbal chamada zeugma. O verbo não aparece. Por que ele não aparece? Porque ele já apareceu numa oração anterior e eu não devo repeti-lo por uma questão de coesão textual, correto? Ninguém repete uma palavra, a mesma palavra, se ela pode ser subentendida. Não se deve, pelo menos. E aí eu vou
analisar, vou entender isso aqui, ó. Ele era arrastado pela vida como uma folha era arrastada pelo vento. Ah, tá comparando ele e a folha, né? Os dois foram arrastados aí pelo vento. Ele pela vida e a folha pelo vento. Então, os dois foram arrastados. Como ela era arrastada pelo vento? Com muita velocidade, né? O vento leva com uma rapidez danada a folha, imensa. Então, ele também, ó, a vida arrastou ele como a folha, o vento arrasta a folha, com muita rapidez, certo? Então, estabelece um efeito de comparação. Gente, como? Cuidado com essa conjunção. Pode aparecer como causal, que aí você troca por porquê e você mata a questão. Já vimos isso no slide anterior, nas causais. Aqui, você troca por tal qual, assim como, tá? E você também vai matar, ó. Ele era arrastado pela vida, tal qual uma folha pelo vento. E vamos ver mais adiante nas conformativas, que o como vai aparecer também. Lá na frente eu vou lembrar isso aqui a vocês. Vamos ver outros exemplos aqui, ó. Os cães, tais quais os homens, podem participar das 3 categorias. Observaram que essa oração aqui, ó, está entre vírgulas, tais quais os homens. Por que ela está entre vírgulas, gente? Porque ela está deslocada, ela está intercalada, ela está no meio de uma outra oração, ela está no meio da oração principal. Quem é a oração principal? Os cães podem participar das 3 categorias. Essa é a minha oração principal. Tais quais os homens é a minha oração adverbial comparativa. Eu estou comparando, certo? Os cães aos homens. Ah, tá. Assim como os cães, como os homens. Ó, viu? Troquei por outra conjunção, tá bom? Então, a minha oração comparativa veio aqui, ó. Adverbial comparativa veio no meio da oração principal. Então, atenção a isso. Por que ficou me olhando assim, feito bobo? Olha o feito aqui, né? O coloquial. Vamos cortar aqui. Minha oração principal está aqui, porque ficou me olhando assim. Aqui contém o conectivo, é a minha subordinada, então tá aqui, ó, feito boba. Feito, uma boba fica olhando. Observaram aí a ideia verbal repetida, tá? Então, feito aqui não é verbo, tá, gente? O feito aqui foi usado com valor de conjunção. Então, muita atenção a isso, certo? E aí eu vou analisar, tá comparando, né? Tá comparando a pessoa que está me olhando a uma boba. Então, você tem aqui uma subordinada comparativa, adverbial comparativa. Os pedestres se cruzavam pelas ruas que nem formigas apressadas. Olha lá, vamos cortar aqui, minha oração principal está aqui, ó. Os pedestres se cruzavam pelas ruas. Que nem formigas apressadas. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou comparando os pedestres às formigas, ou seja, a rapidez deles, como as formiguinhas também, né? Apressadas, ó. Então, é a mesmíssima coisa, ó. Que nem formigas apressadas se cruzavam. A ideia verbal subentendida. Que nem, olha o coloquial que nem, certo? Quero transformar isso aqui numa escrita culta. Coloca um como formigas apressadas, tais quais formigas apressadas, certo? Então, essa aqui é a minha adverbial comparativa. Os governantes realizam menos do que prometem. Corto aqui, né? Antes da locução conjuntiva está aqui, menos que, menos do que. E aqui os verbos são distintos, diferentes. Por quê? Ó, eles realizam, é o que eles fazem de fato, né? Menos do que prometem, aquilo que era esperado. Então, as ideias são diferentes, os verbos diferentes. Observaram? Mas não é uma comparação que eu estou fazendo? Estou fazendo uma comparação, aquilo que foi prometido, que de fato está sendo realizado. Então, minha adverbial comparativa está aqui, menos do que prometem. Olha, agora sim, vamos lá. Coloca aí um marca-texto, certo, gente? Concessivas. A preferida das bancas. Por quê, professora? Porque o aluno confunde muito concessiva com a adversativa. As coordenadas adversativas, lembram?
se parecem, mas não é a mesma coisa. O processo aqui é de subordinação, ou seja, uma depende da outra. O processo lá é de coordenação, eu posso separar uma da outra. Aqui, a subordinada pode vir primeiro. Vamos lembrar que no processo de coordenação, as únicas que podem aparecer iniciando um período são as alternativas, quando eu vier com a conjunção repetida, né? Com duas alternativas, ou, ora. As demais, gente, a coordenada sindética sempre vem após a assindética. Eu não posso começar por uma adversativa. Então, tem umas dicas que ajudam. E as conjunções são diferentes. São diferentes. Então, ó, embora, ainda que, apesar de que, grava pelo menos 3 e grava as de lá também, né? As coordenadas adversativas, mas, porém, entretanto, todavia, no entanto, contudo, não obstante, gravei, substitui. E aí você mata. Vamos aqui na prática, ó. Embora fosse rico, vivia sem dinheiro. Ah, professora, poxa, mas tem essa ideia, né? Tem essa ideia, parece que é oposição, como lá. Parece, mas a oração subordinada, ela não é uma oposição de fato, é uma concessão. O que é uma concessão? É uma exceção à regra. Ah, tá. O que seria a regra aí? A regra é, o rico sempre tem dinheiro. E aqui, ó, eu digo que ele não tem dinheiro, embora fosse rico, tá? Então, na verdade, é como se fosse uma exceção à regra, é como se fosse uma permissão, uma liberação. A concessão, ela tem essa ideia. Então, vai depender do exemplo. Nesse exemplo, a ideia que eu tenho é essa, né? Eu tenho uma regra, né, digamos assim, que é o quê? Quem é rico tem dinheiro. E aqui eu tenho uma exceção à regra, ó. Então, é uma concessão, certo? Embora fosse rico, observem os verbos aqui no modo no modo subjuntivo, quase que não vem a palavra, gente. No modo subjuntivo, certo? Então, embora fosse, olha aqui, certo? Lá você não vai ter isso. Nas adverbiais, nas coordenadas adversativas, vocês vão ter verbos no indicativo. Então, já tem dicas aí que ajudam a matar. A minha oração principal está aqui, ó, vivia sem dinheiro. E a minha concessiva está aqui, ó, embora fosse rico. É uma exceção à regra, vamos pensar assim. Embora tenha mesmo essa ideia bem parecida com a adversativa. Mas, olha lá, embora. Ah, fiquei na dúvida. Eu não lembro se embora é concessivo ou não, mas eu lembro que ainda que é. Joga lá, ainda que fosse rico, é concessiva mesmo. Apesar de, né? Aí eu tenho que mexer no verbo, atenção, se eu usar o apesar de, tá? Apesar de ser, eu posso colocar uma reduzida. Não necessariamente eu tenho que mexer. Se eu desenvolver, dá para ficar fosse, ó. Apesar de que fosse rico, tá? Mas eu prefiro, apesar, vai ficar mais bonitinho fazendo uma reduzida aqui, apesar de ser rico, certo? Não está errado, apesar de que fosse, não está errado, mas eu prefiro. É aquela questão da escrita, né? Da estilística que você vai vendo a melhor forma de redigir o seu texto. Vamos ver outro exemplo. A vida tem um sentido, por mais absurda que possa parecer. Ó. Por mais que... Olha o adjetivo aqui no meio, né, da locução. A vida tem um sentido. Ah, se ela tem um sentido, ela não é absurda. E aí eu venho, ó, tá? Com uma concessão. Corta aqui, aquele mesmo processo. Minha principal está aqui, a vida tem um sentido, e a minha subordinada adverbial concessiva está aqui, ó. Por mais absurda que possa parecer. Se ela é absurda, ela não faz sentido. E, mas eu disse aqui que ela tem sentido. Então, por isso que o aluno confunde com a adversativa, porque a ideia é muito próxima, é o que eu chamo de prima distante, a ideia é muito próxima, tá? Então, as conjunções é que vão ajudar vocês a não confundirem uma com a outra, a concessiva com a adversativa. Ó, por mais absurda que possa, olha o verbo no presente subjuntivo, tá?
Então, ajuda muito essa questão também verbal. Outro exemplo, ó, beba nem que seja um pouco. Olha aqui, vamos lá, beba é a minha oração principal, nem que seja, olha aqui, olha o verbinho no presente do subjuntivo, nem que seja um pouco. Ah, embora seja um pouco, ainda que seja um pouco. Vamos lá, olha a ideia, vamos ver o sentido. Beba, nem que seja um pouco. Ah, essa pessoa não bebe. O que eu estou pedindo para ela fazer? Uma concessão, uma exceção à regra. A regra é o quê? Ela não beber. Então, hoje, ela vai, né, fazer aí, fugir à regra. Ela vai fazer uma exceção à regra. Ela vai beber, tá? Então, lembra daquela ideia que eu falei? É uma exceção à regra, é uma permissão, uma liberação. Então, é isso aqui que a gente tem nessa adverbial concessiva. Em que pese. Gente, esse em que eu só uso com esse verbo aqui, tá? O verbo pesar, certo? Em que pese a autoridade deste cientista, corta aí. Não podemos aceitar suas afirmações. Sei que a minha principal veio depois, tá vendo? A minha principal tá aqui, ó. Não podemos aceitar suas afirmações. E a minha concessiva, gente, está aqui, ó. Em que pese. Olha aqui, ó. Em que, a locução conjuntiva, concessiva, tá? Adverbial concessiva. Esse em que sempre virá com esse verbo, tá? Em que pese, correto? Coloquei até aqui em cima, ó. Observa aqui, tá? Sempre virá com esse verbo. Vamos agora entender a semântica, o sentido, ó. Em que pese a autoridade deste cientista, ou seja, a autoridade dele tem peso, né? O que ele diz, as pesquisas dele têm peso, as afirmações dele, as teses dele têm peso. Então, olha lá, não podemos aceitar suas afirmações. Nossa, se tem peso, se ele é uma pessoa, né, de autoridade no que ele pesquisa, como que eu não vou aceitar suas afirmações? Então, ó, isso aqui é uma exceção à regra. A regra é o quê? Você aceitar. Então, a gente tem aí estabelecendo essa relação de exceção à regra, tá? Perceberam, então, para não confundir com as adversativas, essa ideia da concessiva, tá? Olha o verbo aqui no subjuntivo, no modo subjuntivo também. Isso ajuda. Vamos à próxima. Condicionais. Estabelecem o que é uma condição, relação de sentido de condição. Principais são essas duas aqui, gente, que nós usamos a todo tempo, né? Se e caso. Se e caso são as conjunções condicionais que mais utilizamos. Mas temos outras, ó, contanto que, desde que, salvo se, sim, sem que, com a ideia de se não, a não ser que, a menos que, dado que. Vamos ver na prática. Ficaremos sentidos se você não vier. Ah, olha só. Se você não vier, é a condição para que nós fiquemos sentidos. Então, ó, na verdade, eu tenho uma condição para que isso aqui aconteça. Então, essa que não tem a conjunção é a minha principal, e essa aqui, que traz a condição para isso, é a minha subordinada adverbial condicional. Pegaram? Comprarei. Aí, professora, eu fiquei em dúvida se esse ser é condição mesmo, se esse ser é a voz passiva. E fiquei na maior dúvida. Ficou na dúvida? Troca pelo caso. Vai ter que mexer no verbo? Vai ter que mexer no tempo do verbo. Mas você vai matar, ó. Ficaremos sentidos caso você não venha. Ficaremos sentidos caso você não venha. Ah, realmente, esse ser é uma condição, tá? Então, se não perceberem aí o sentido, a semântica, troca a conjunção. Comprarei o quadro desde que não seja caro, ó. Uma condição para eu comprar o quadro, separei aqui, minha oração principal está aqui, ó, comprarei o quadro. E a condição para eu comprar está aqui, ó, desde que não seja caro. Então, aqui eu tenho a minha condicional. Ah, comprarei o quadro se ele não for caro. Comprarei o quadro caso não seja caro. Perceberam? Não sairás daqui sem que antes me confesses tudo.
Ó, minha oração principal está aqui, não sairás daqui. Qual a condição, né? Para você não sair? Você não confessar. Então, se você quer sair, você vai ter que confessar. Tá ali. Então, isso aqui é uma condição para você sair, confessar, tá? Então, ó, sem que, né? Não sairás daqui caso não me confesses tudo. Melhorou a interpretação? Então, é isso. Troca a conjunção se houver dúvida e vocês vão perceber a relação semântica de condição. Quem vai fazer prova para a IBAD, gente? A IBAD costuma tratar as condicionais com hipótese, dúvida, ela coloca como dúvida, tá? Só para alertar vocês aí, é uma banca que olha o valor semântico como dúvida. É uma dúvida, é uma hipótese, é uma possibilidade, certo? Só para ajudar vocês aí. Conformativas trazem a ideia de conformidade. Qual a mais usada? Conforme. Posso usar também segundo, consoante, como. Olha aqui, ó. As coisas não são como dizem. Ó, as coisas não são, você vai cortar aqui, como dizem, conforme, né? Em conformidade com aquilo que dizem. Então, repararam, olha o como que eu falei para vocês, que pode também aparecer aqui. E aqui você vai matar trocando por conforme. Troquei. Tem leitura. Preste atenção, as coisas não são porque dizem sem sentido. Então, esse como não é causa, tá? Então, trocou por conforme, você já matou aqui. Digo essas coisas por alto, segundo as ouvi narrar. Corta aqui, ó. Aqui a minha principal, digo essas coisas por alto. Ó, eu digo segundo ouvi narrar, ou seja, conforme as ouvi narrar, em conformidade com aquilo que eu ouvi. Então, a minha adverbial conformativa está aqui. Consecutiva, gente, aquela que introduz uma consequência. Lembra que eu falei causa e consequência, goiabada com queijo? Vamos ver isso aqui agora. Gente, a conjunção é o que virá precedido de advérbios como tal, tão, tanto, tamanho, às vezes subentendidos. Nem sempre eles estarão escritos. Você pode ver um que sozinho e essa ideia está subentendida. E as locuções, ó, de sorte que, de modo que, de forma que, de maneira que, sem que. Vamos ver na prática. Minha mão tremia tanto que mal podia escrever. Minha mão tremia tanto. É a causa, né? Motivo. Tá. E qual foi o resultado disso? A consequência? Mal podia escrever. Então, aqui no resultado, aqui é a causa, o motivo, né? De eu não poder escrever, a minha mão tremer. Então, olha, essa aqui é a minha consecutiva. Então, perceberam aquilo que eu falei? Que existe uma relação aí de goiabada com queijo? Para toda causa há uma consequência, para toda consequência há uma causa. Mas aqui, gente, atenção. Minha mão tremia tanto, ela tem uma ideia de causa, porém ela é a minha oração principal. Eu só percebi essa ideia de causa por causa da minha subordinada adverbial consecutiva, a consequência, o resultado. Aí eu percebi, né? Aí eu percebi aqui o motivo, a causa, tá? Então, atenção a isso. Ontem estive doente, de sorte que, de modo que, de maneira que, não saí. Tá. Ó, isso aqui é o resultado é a consequência, né? Qual foi o motivo? Qual foi a causa? Aqui, ó, tá na minha oração principal. Ontem estive doente. Professora, por que eu não posso dizer que ela não é uma causal? Porque ela não vem como uma subordinada. Ela não tem um conectivo, uma conjunção estabelecendo essa relação semântica de causa, certo? Eu só sei que ela é a causa a partir da minha subordinada, que tem um conectivo, uma locução conjuntiva, nesse caso específico aqui, introduzindo uma consequência, um resultado, não sair. Tá. Não sair por quê? Qual a causa? Qual o motivo? Tá aqui na frente, ó. Estar doente, tá? Entenderam isso? Não podem ver um cachorro na rua sem que o persigam. Olha lá. Não podem ver o cachorro na rua é minha oração principal, é a causa, é o motivo. Sem que o persigam.
Aqui, ó, é o resultado, é a causa, tá? Perdão, é a consequência, o resultado de tudo. Qual é a causa? Qual é o motivo de perseguir? O motivo é ver esse cachorro na rua. Eu vejo o cachorro na rua e aí eu persigo. É o resultado, é a consequência, certo? Então, gente, muita atenção a isso aí. Vamos ao próximo slide. Finais, aquelas que introduzem finalidade, um objetivo. As principais, gente, quais são as locuções conjuntivas principais de finalidade? Para que, a fim de que? Afastou-se depressa para que não víssemos. Ó, afastou-se depressa, oração principal, para que não o víssemos, é a finalidade, o objetivo. Com que objetivo você se afastou, né, depressa? Para que alguém não te visse, né? Então, ele se afastou depressa para que alguém não o visse. Então, finalidade. Para quê? É finalidade, gente. Troca por a fim de quê? Ficou na dúvida? Troca por a fim de quê? Afastou-se depressa a fim de que não o visse. Eu digo para os meus alunos sempre em relação ao para. Para, a preposição para pode ser sozinha, né, gente? Que aí é a preposição. Pode ser direção, finalidade, não é isso? Às vezes lugar, vai depender do contexto. Se você trocar o para por a fim de, é finalidade. E aqui é a mesma coisa, só que aqui não tem nem dúvida, porque aqui tá para quê? Para quê é sempre finalidade, tá? Então, não tem problema. Matou de cara. Afastou-se depressa a fim de que não víssemos. Matei. Para que aqui é a minha adverbial final, para que não víssemos. Falei-lhe com bons termos, a fim de que não se ofendesse. Ó, corta aqui. Falei-lhe... Oi, risquei bonito agora, hein? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Olha, eu cortar aqui. Falei-lhe com bons termos, é a minha oração principal. Qual foi o objetivo, a finalidade de eu ter falado com bons termos? A fim de que não se ofendesse, tá? Então, o objetivo, a finalidade está aqui. Ó, a fim de que, professora, eu vi a fim de que. Tem como ser outra coisa sem ser finalidade? Finalidade não vem de fim? Não, né? Só pode ser isso. Então, para que e a fim de que, sem medo de ser feliz, marca lá a finalidade. Fiz-lhe sinal que se calasse. Olha aqui a pegadinha. Fiz-lhe sinal, minha oração principal, que se calasse. Que se calasse. E agora, professora, que conjunção integrante? Opa, vamos analisar. Olha a semântica. Eu fiz sinal com que objetivo, com que finalidade? Para que se calasse. A fim de que se calasse. Tá. Então, aqui, ó, esse que, na verdade, equivale a para que, tá? E aí eu tenho uma oração subordinada adverbial final. Proporcionais. Só podem indicar o quê, gente? Proporção. É isso? Medidas. Vamos lá. A proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais, tanto mais, quanto mais, menos, tanto mais, tanto mais, menos, e por aí vai. Vamos ver na prática isso. À proporção que subíamos, o ar ia ficando mais leve. Separei aqui, já sei que essa aqui é a minha principal, que não tem conectivo. A locução conjuntiva está aqui, ó. À proporção que. Então, ó, quanto mais subo, mais ar leve tem. Isso é proporcional. Gente, viu a proporção que, a medida que, tem como ser outra coisa? Não, é proporcional, vai lá e marca. E vamos correr para o abraço. Quanto mais as cidades crescem, mais problemas vão tendo. Tá, ó. Separa aqui. A minha principal está aqui, né? Mais problemas vão tendo. Aqui tem a locução. É a minha subordinada. E aí eu tenho que analisar que relação semântica, de sentido, está estabelecida aqui. Peraí. Quanto mais as cidades crescem, tá, elas vão crescendo, mais problemas vão tendo. Se a cidade cresce, o problema cresce também. Entenderam? Então, proporcional. Quanto mais menos, pode, professor? Pode, ó. Quanto mais alunos chegam à sala, menos lugares vazios. Sim, ó. Os alunos vão chegando, vão ocupando os espaços e aí eu
eu vou tendo menos lugares vazios. Entenderam? Isso é proporção. Olha, atenção, olha a observação que eu coloquei aqui. São incorretas locuções proporcionais à medida em que, não existe isso aqui, tá, gente? É a medida que. Não escrevam assim, nem, ó, mas tiver lá na prova já sabe que é errada, tá? É a medida que. Na medida que, na medida em que, na medida em que também não existe. O que pode aparecer, pode sim, na medida que introduz causa, tá? Então, cuidado. À medida que está aqui em cima, é proporção, tá bom? Aqui é proporção, ó. À medida que. Quando vocês virem na medida que, está introduzindo causa. Então, não confundam, correto? Olha aqui, ó, à medida que os anos passam, as minhas... Ih, agora não dá para eu ler aqui, mas vamos lá, as minhas possibilidades diminuem, tá? Vamos lá, só para ter uma ideia aqui, tá? Então, a ideia proporcional é à medida. Vamos lá, gente. Temporais são aquelas que indicam tempo. Ó, quando, enquanto, logo que, assim que, desde que. Cuidado com desde que, porque pode indicar também condição, certo? Antes que, depois que, até que. Então, vamos fazer aqui a análise. Ó. Venha quando você quiser. Quando você quiser, não é? O momento não está indicando o tempo para a pessoa vir, então é uma adverbial temporal, certo? Quando é sempre tempo, mata rápido. Ela me reconheceu, mal lhe dirigi a palavra. Mal lhe dirigi, assim que no momento em que lhe dirigi a palavra, ah, tá, momento é tempo. Então, é uma temporal. Mal também como conjunção, gente, é só tempo. Desde que o mundo existe, sempre houve guerras. Ó, minha principal veio aqui, ó, posposta, perceberam? Desde que o mundo existe, a partir do momento em que ele foi criado, que ele passou a existir, então indica tempo. A temporal é tranquila, né? Só cuidado com esse desde que para não confundir com condição, tá? Por exemplo, eu digo assim, ó, vou ao cinema desde que não chova. Desde que não chova é uma condição para eu ir ao cinema. Então, tem que ter análise e entender, né, a relação entre as duas estabelecida aí para saber responder o valor semântico da locução, da conjunção. Integrantes, agora muda tudo. Até agora eu falei das adverbiais, agora eu vou falar das integrantes, que as principais estão aqui, que, se, são as conjunções integrantes. Às vezes aparece uma ou outra no lugar, funcionando como, tá? Vamos ver isso aqui, ó. Sabemos que a vida é breve. Posso parar aqui? Sabemos? Não. Quem sabe, sabe algo, alguma coisa. Então, o que introduz uma oração que vem para completar o sentido do verbo da oração principal. Sabemos o quê? Que a vida é breve. Então, eu digo que é uma conjunção integrante. Veja se falta alguma coisa. Posso parar aqui? Veja. Você vai perguntar, veja o quê? Ah, veja se falta alguma coisa. Ó, o se introduz a oração que completa o sentido desse verbo aqui da oração principal. Ver, né? No caso aí, veja. Certo? Então, no outro vídeo eu vou falar sobre orações coordenadas, orações subordinadas, e em um outro momento vamos falar sobre funções sintáticas do que e do se, para clarear mais o assunto. Certo, gente? Olha, espero ter ajudado de alguma forma vocês a relembrarem aí a matéria, o conteúdo, e se houver dúvidas, quaisquer dúvidas, coloquem aí nos comentários ou me perguntem em aula, quem é meu aluno, claro, quem não é, coloca aí nos comentários, que eu, assim que puder, tiver um momento, no que eu puder ajudar, eu ajudo vocês e sano essas dúvidas aí, certo? Então, só vou pedir que vocês se inscrevam no canal, dá o like aí, para ajudar a professora a continuar fazendo mais vídeos aí para vocês e para todos aqueles alunos, né, nesse Brasil afora, que estão aí com dificuldades na língua portuguesa. Meu objetivo é só esse, ajudar, clarear, facilitar o entendimento do português. Então, se tiver conteúdos que vocês queiram sugerir, que são dúvidas recorrentes, coloquem aí nos comentários também. Coloquem aí as críticas também, são bem-vindas, porque só se melhora a partir das críticas, correto? Então,
coloquem aí que a gente vai tentando ajustar. Já falaram do som, que estava baixo. Gostaria desse feedback de vocês, se realmente está baixo aí para todos. Comprei o microfone, estou aguardando chegar para tentar melhorar isso aí, tá bom? Gente, fiquem com Deus, na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.